Fala galera, tudo bem? Tem esse pregão aqui de sexta-feira passada, dia 22 de abril de 2022. Ele é um bom, como que se diz, uma boa estrutura para a gente comentar sobre ela, né? Que é uma estrutura de sucessivas redistribuições, né? Um ativo que pegou tendência, né, no dia, então é onde que tem muito peguinha, né? Como a gente está nessa série sobre entender a estrutura do mercado, entender o ciclo, o que está falando, né? É bom a gente também entender essas estruturas quando ela engata uma tendência, né? Porque, como foi comentado, a gente vai ter o quê? A gente tem uma situação de distribuição, logo o preço acumula para fazer o quê? Uma possível acumulação e o preço voltar em tendência de alta, certo? Só que chega aqui, ó, a gente tem essa condição, o preço ele não dá continuidade na alta e ele cai. Então, ele já vinha de uma tendência de baixa, né? Aqui ele faz o que? Novamente uma redistribuição. Então, essas estruturas, elas são um, um peguinha para muita gente, né? Porque ainda mais, tendo esse contexto que a gente está pregando aqui, que é a situação de Wyckoff, que o preço vem, volta, faz um teste de oferta aqui, o preço continua, só que ele não dá continuidade, aqui é um peguinha, aqui é o preço procurando liquidez para fazer o que? Continuar o seu movimento de baixa. Então, como entender essas regiões aqui? Como perceber que talvez a gente teríamos na verdade, um dia não, uma região que o preço logo iria se distribuir, né? Porque tipo assim, e aqui na nossa situação a gente não vai falar sobre. Porque, tipo assim, foi um dia tenso esse dia de sexta-feira, né? Ainda mais que o S&P já vinha com a queda forte, né? O dólar engatou em uma tendência de alta baseado em alguns assuntos macro, né? Macroeconômico, que, tipo assim, beleza, mas e aí, em relação a só o preço? O que que aconteceu aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. É, um pouco melhor. Vamos baixar o tempo gráfico só para a gente entender as regiões de absorção que a gente tivemos aqui, né? Vamos colocar aqui no 1 minuto, né? Deixa eu colocar aqui um alto. Vamos verificar o que, que aconteceu aqui, ó. O preço ele veio em uma queda forte, chegou aqui, ó, a gente já tinha volume de clímax, portanto não teve volume maior que esse. Chegou que nessa região aqui, ó, tivemos o que? A nossa primeira região com volta mais forte. O preço ele faz essa correção, gerando o que? Uma região de aqui parada preliminar do preço, um PS, gerando aqui um Celix Climax e aqui a gente pode ter um AR, né? Então aqui a gente monta o que? A mudança de característica da nossa estrutura. Lembra que a gente falou no começo sobre as mudanças de características, o tanto que ela é importante para a gente determinar se a gente vai ter o que? Uma região de início de lateralização, né? Então a gente está entendendo que aqui a gente teve uma tendência de baixa, uma correção dentro dessa tendência, a maior correção dentro dela, corrigiu, mandou lá para baixo, fazendo o que? Uma região de ST, secundário teste, montando o que? A nossa mudança de características. Então, entrando o que? Saindo de uma fase A para entrar na fase B. Então a gente já pode montar aqui, ó, que a gente teve o que? Fase A. Então, mudança de característica do preço. E a partir disso, a gente consegue já traçar o que? Uma região de canal. Opa! A gente traça esse canalzinho aqui. Então, tipo assim, para a gente já ter uma métrica para o dia, para imaginar o que que terá, né, nas regiões. Porque, tipo assim, ir com alguma região já prefixada é bem melhor que sem região nenhuma, né? E como já expliquei lá atrás como funciona essa região, como que eu olho ela, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista, porque lá eu mostro por que eu gosto de usar esse canal e projetar as frequências dele. Então aqui, ó, a partir disso, eu vou projetar minha primeira frequência, né? E vou projetar a minha segunda frequência. Eu gosto de projetar esse canal no máximo 2 vezes para cima. Então, deixa eu pegar aqui, opa, só organizando aqui. Então, aqui temos o nosso canal a partir dessa regiãozinha aqui. E a gente encontrou
regiões, né? Onde que o preço respeitou a frequência. Então temos aqui onde que o preço ele vai parar. Opa, deixa eu só organizar aqui. Tá errado. Espera aí. Deixa eu só apagar aqui rapidão. Então, a partir disso, a gente vai ter o quê? Regiões onde a gente vai ter o quê? O preço trabalhando. Então, logo que a gente no começo do dia, o que a gente poderia imaginar dessa estrutura aqui, né? Até chegar lá em cima, né? Porque ali a gente teve uma virada no mercado, como a gente já viu, né? Mas se a gente estivesse olhando somente essa estrutura, o que a gente imaginaria? Que logo a gente teve, deixa eu só mudar essa cor desse carinha aqui, colocar um vermelho. A gente teve o quê? Um preço forte. Tivemos o quê? Uma parada preliminar uma parada preliminar do preço aqui, um clímax, um AR e um secundário teste, logo fazendo o quê? Uma fase A e uma mudança de característica do mercado. Logo que o preço faz isso, ele vai entrar aqui em uma região de uptrust, né, da fase B, vai ter aqui um teste do uptrust, logo outro teste de uptrust, que aqui dentro foi uma região também de distribuição. A gente, igual eu falei na aula anterior, a gente tem que entender que toda estrutura, dentro de estrutura, a gente tem várias estruturas um pouco micro, né? Logo o preço, ele vem, testa essa região. O que a gente poderia estar imaginando quando ele rompe essa região? Que aqui virou o quê? Um spring, né? Entrando numa fase C de mercado. Então a gente saía aqui de uma região de fase A para uma região de fase B, nessa aqui, e aqui uma fase C. Que a gente teria quem aqui? A gente teria uma região de Spring e teste do Spring. Logo o preço ele vem, faz um teste de ofertas. A gente vê a oferta aqui, ela estava bem baixa para em relação a essa anterior aqui. A gente tem um teste de oferta bem baixo. Logo o preço ele vem em uma grande especulação, né? Então antes disso, o que a gente tínhamos? Tínhamos essa regiãozinha onde o preço ele trava aqui. Na hora que ele trava, o que teríamos dentro dessa região para ele travar aqui? Vamos pegar essa região de volume aqui. Então a gente tem aqui uma região de POC, uma região de absorção. Mas só que o problema é que aqui a gente também tem outra região que pode travar o preço. Então a gente vai observar o que nessas regiões? A gente vai observar a situação de oferta e demanda, gente. Oferta e demanda é uma das leis que rege o mercado. Sem oferta e demanda, não tem como você entender para onde que esses caras quer ir, sem algum assunto mais macro, né? Sem você estar vendo notícias, sem você estar vendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com correlações em outros gráficos, né? Como o próprio S&P. Então, olhando aqui nessa região, o que a gente teve, né? A gente teve aqui, ó, deixa eu só apagar todo mundo aqui. Já entendemos que ali a gente teve a região de projeção do canal aqui. Então, o que a gente teve aqui dentro dessa outra estrutura? A gente teve um processo de reacumulação, com base na absorção que foi feita aqui, com base nessa regiãozinha aqui. Logo, o preço também trava aqui nessa região. Mas o que a gente tem que observar? Vamos observar essas duas correções. O que teve aqui? Ó? Primeiramente, olha esse cara aqui. Ó. A gente teve um esforço até relativo, comparado com o resultado um pouco, tipo assim, relativo também. Não foi o que se esperaria, né? Que é uma barra um pouco mais forte, né? Igual exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de esforço e resultado. Eu tive aqui muito esforço para pouco resultado. Aqui eu já tive menor esforço. Aqui, ó, tive um esforço bem menor para o resultado um pouco melhor que esse cara aqui. Beleza. O que continuou fazendo? O preço vai, volta, testa esse cara aqui, ó. Mas a gente tem o quê? Uma diminuição de volume nessa região. Se eu estou tendo uma diminuição de volume, eu estou tendo uma diminuição da oferta. Então, novamente, a gente tem o quê? Um preço subindo,
e ele volta e testa essa região com um esforço um pouco maior. Olha aqui agora, gente, o quanto que essa barra, ó, se a gente for olhar o spread dessa barra aqui, ó, com essa barra aqui, a gente vai ver que essa barra teve um esforço bem maior do que essa outra barra aqui, ó. Então, beleza, pode ter tido um volume maior aqui, mas não se enganem. Aqui a gente está falando de esforço versus resultado. A gente teve um esforço maior e o preço ele não prosseguiu. Logo, a gente tem o que? O preço sendo absorvido dessas regiões. Logo, o que temos aqui também nessa região? Vamos traçar aqui uma região de POC. Então, a gente tem uma região de absorção aqui, ó. Se vocês for ver, eu tenho a região de 30% do volume profile e a POC. Então, encontra-se uma região de absorção do preço nessas regiões. Logo, o preço ele não consegue tomar aqui. Se ele não consegue tomar, aqui ó, é uma região que está carregada de stop. Então, esses players, eles sabem disso. Eles sabem que aqui está carregada de stop. E o que eles vão fazer? Eles vão acelerar para buscar essa região. Então, na hora que o preço toca aqui, olha o que a gente tem. A gente tem uma baita barra e uma segunda, onde que está entrando o quê? Muita pessoa física nessa região. O varejão achando que, caracas, agora sim esse preço vai, agora vai. Só que logo em seguida, eu quero que a gente olhe de novo a situação de esforço e resultado. Lembra que a gente tinha nessa região a projeção da frequência, duas vezes a projeção da frequência, né, que é o máximo que eu gosto de utilizar, duas vezes. Bem aqui travando essa região e o preço, reparem nisso. Lembra da historinha aqui dessa regiãozinha aqui, ó. Aqui também a gente teve toda uma situação de reacumulação. Pode falar um pouco mais para frente. Então, lembra desse cara aqui, ó? Que a gente falou aqui atrás sobre esforço e resultado? Vamos olhar esses dois caras. Olha esse cara aqui, ó. Eu tive muito esforço com um menor resultado em relação à barra anterior. Deixa eu só apagar os desenhos aqui para ficar um pouco mais claro. Ó, eu tive esse cara aqui, ó, bastante esforço em relação à barra anterior com um resultado bem inferior à barra anterior. Certo? E aqui eu tenho o quê? Um volume crescente. Esses volumes crescentes, quando a gente vê eles assim, é bem ruim, porque ele vem com base em muita especulação em stop. E uma coisa que eu gosto de falar bastante é que para stop geralmente não tem contraparte. Se não tem contraparte, é um bom ponto para fazer o quê? Sacanagem, realização de lucro em cima da galera. Então, logo que a gente vê essa situaçãozinha aqui, a gente tendo essa barra tendo um esforço maior com resultado menor em relação ao anterior, e aqui a gente tendo um esforço menor e uma barra bem maior que essa seguinte, cara, a gente já imagina alguma coisa não está certa. E o que a gente esperaria? Tipo assim, beleza, uma correção já estava por vir, imaginando-se que aqui a gente teria uma região de meio que parada de movimento para fim de movimento com base na frequência e base nesse volume de quase uma exaustão, ou uma liquidação de preço, né? Não sei o que estava fazendo nessa região, mas tinha muito stop. O que a gente esperaria para essa estrutura continuar? A gente esperaria que ele viesse testar essas regiões, lateralizasse para continuar fazendo uma nova estrutura de reacumulação para pegar liquidez. Só que não fez isso. A gente teve uma região onde o preço voltou forte para dentro dessa região, testou aqui fazendo uma região de absorção. A gente pode, eu vou agora no Profit descer para essas regiões um pouco mais micro para a gente entender o que acontece em relação lá atrás e em relação a essa própria região. Então, quando a gente tem muita especulação, geralmente não é legal, né? Então, já que a gente teve essa região, esse conceito aqui formado sobre essa região de stop, a gente já pode imaginar que em vez de ser uma estrutura de acumulação, a gente novamente poderá ter uma estrutura de distribuição, ou no caso aqui uma redistribuição. Ainda mais que o preço ele volta, testa. Cadê a parte, contraparte? Não tem gente querendo comprar. Olha, tá tão fraco. O preço volta nessas regiões. Olha aqui, cadê a força? Não tem força. Se a gente for observar bem
essa estrutura, desde o começo, olha isso aqui, ó, a gente sobe um pouquinho, o preço distribui, sobe um pouquinho, a galera vende, sobe um pouquinho, a galera vende, sobe um pouquinho, a galera vende, e fica nessa, olha isso, sobe um pouquinho, a galera vende, sobe de novo, a galera vende. Então cadê os compradores? Aqui, ó, tá mostrando um movimento de fraqueza, um soul. Então, esse movimento de fraqueza já me mostra um indício de que, se ele não for para essa região, possivelmente eu teria uma distribuição. Então, alterando a nomenclatura dessa estrutura, a gente terá o que aqui? A gente vai ter uma parada, uma fase A aqui do preço. A gente vai ter aqui uma fase B do preço, uma fase C nessa região, fase D e uma fase E, onde que o preço entra em tendência. Então, galera, a gente tem que prestar muita atenção nessas regiões de volume, o que elas tá nos falando, né? Isso sem olhar nada do macro, olhar nada de correlação, só olhando o preço. Só que o preço nos está nos dizendo preço e volume, up spread, down spread, né? Que é muito importante a gente entender essas situações, porque tipo assim, não adianta nada você colocar média, colocar indicador disso, indicador daquilo, um RSI, um estocástico da vida, sem você entender o que o preço está te falando, o que a própria frequência está te falando, o que o próprio volume está te falando. Isso é muito importante, gente. Isso é o que, tipo assim, que te livra de muita sacanagem do mercado. Então, é igual aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó, o preço ele veio forte. Olha isso aqui, ó. Olha essa barra. Veio forte, o preço voltou, testou. Olha a diminuição desse volume. Foi lá em cima, voltou, testou. Olha a diminuição desse volume em relação a essa região. Aí você vai, volta. Olha isso aqui, ó. Cadê o volume vendedor? Cadê? Tinha aqui, era o famosinho pivôzinho. Cadê o pivô? Cadê o pivô? Chega aqui nessas regiões, o que acontece? O cara vendeu aqui, colocou stop aqui. Olha o preço, estopado. Tem o que? Uma barra de aceleração, novamente. O cara vende aqui achando que vai ter o quê? Vai ter o famoso pivôzinho. E aí? Stop tá aqui, stopa, volta. Então, o que acontece de novo? O cara vende, stop. Os caras tava, mano, gente, essas coisinhas tem que ser perceptível. E olha que a gente nem tá falando de footprint, a gente não tá falando de região de volume ainda direito, a gente não tá falando básico, a gente tá falando de estrutura de mercado. Então é muito importante você entender o que a própria estrutura tá te falando. Então logo o preço, o que acontece? O que ele faz? Lembra da mudança de característica, gente? Mudança de característica do mercado é uma coisa muito importante mesmo. Vamos analisar um pouco sobre agora essa estruturazinha aqui, ó. O que aconteceu aqui nela? Mas antes vamos fazer o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Vamos olhar no Profit. Lá no Profit a gente consegue olhar gráfico de segundos, né? Só para finalizar um pouco esse assunto aqui. E vamos olhar essas regiões, o que aconteceu nelas em segundos. Só para vocês falarem assim, não, você está de lorota, essa história de estrutura não funciona. Vamos olhar agora um gráfico um pouco menor. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos olhar essa segunda aqui, essa estrutura aqui no 5E. 5E é a estrutura de segundos dentro do Profit. Eu vou aqui na região, opa, aqui ó. Opa, só um pouquinho. O Profit é meio doido, né? Então, olhando essa estrutura aqui, a gente vai ter essa tendência de baixa, certo? Lindo, lindo, lindo. Um canalzinho perfeito. Beleza, beleza. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre teste de oferta, teste de demanda, entender um pouco o que a estrutura do preço está te falando. Olha isso aqui, ó. O que a gente teve aqui em cima? Aqui a gente teve o início, uma agressão de compra. No meio a gente teve agressões de compra. Bom, mas e aqui, ó? A gente teve muita agressão depois de esse preço fraco. Então, essas agressões aqui geralmente pode ser uma coisa, gente se estopando ou gente se liquidando. Logo, o preço
ele faz isso, ó, lateraliza, vai, volta, faz um teste de demanda. Cadê a demanda? Olha isso, deixa eu só pegar aqui, ó. Cadê a demanda? O preço ele subiu, voltou, subiu, voltou. Por que ele subiu e voltou? Tem um pavio. Se ele tem um pavio, porque ele subiu, não teve força suficiente, voltou. Subiu, novamente não teve força, voltou. Então, o preço até que ele vai, chega nessa região e faz o que? Uma mudança de característica do mercado. Então, a partir disso aqui, a gente pode montar a nossa estrutura dentro do nosso canal. Então, vamos montar o canalzinho aqui. Deixa eu só montar o canalzinho aqui, pegar aqui. Espera aí só um segundo. Montar aqui. Aparência, canal. Então, o que a gente tem aqui nessa regiãozinha aqui? Eu vou tentar pegar essa regiãozinha aqui no gráfico de 2 segundos. Ver se ele vai dar bug. Deixa eu só colocar no gráfico automático. Tirar o footprint. Ficar um pouco mais leve. Pronto. Aqui a gente tem um gráfico de segundos. Então vou pegar aqui 2 segundos. Vamos pegar essa regiãozinha aqui, ó. E vamos projetar a frequência dele. Opa, vamos projetar a frequência dele para cima e projetar ela para baixo. E vamos entender um pouquinho essa estrutura, né? Então aqui o que a gente tivemos? A gente teve dentro dessa tendência, deixa eu só colocar uma cor vermelho aqui. Dentro dessa tendência a gente tivemos uma primeira correção. Beleza, mudança de característica, a gente teve um preço vindo nessa região fazendo o quê? Um ST. Então a gente teve um clímax de venda, um Celix Clímax, a gente teve aqui um AR, então formando o quê? Fase A de mercado. Então a gente já pode marcar que aqui a gente tivemos a fase A de mercado. Então a gente tem o que? A primeira mudança de característica. Logo o preço ele vai forte, faz um uptrust, um UT, na verdade um A, uptrust action, né? Que nessa região o preço volta, faz o que? Um ST, formando a região de fase B de mercado. O preço ele volta, chega nessas regiões, o que ele começa a fazer? Ele começa a ser absorvido. Então aqui a gente já pode marcar o fim da fase B, entrando na fase C, logo o preço volta, testa essa região, cara, fase D, fase E, preço entra em tendência. Então a gente está olhando essa estrutura que a gente olhou lá no macro, aqui num gráfico de 2 segundos. E olha o que a gente teve aqui, a mesma situação de frequência. E a gente vai olhar o que? Uma coisa aqui bem interessante. Ó, o preço ele vem, deixa eu só pegar o negócio aqui, ó. O preço ele vem forte, ele sai forte ali, aqui nessa região de volume, chega nessa região com a diminuição de volume um pouco maior, tendo um upspread maior, só que ele chega aqui, ó, faz o primeiro teste, cadê a demanda? Faz novamente um teste de demanda, cadê a demanda? Cadê os caras? Cadê os caras contraparte? Logo, vem com essa baita força vendedora. E olha aqui uma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, que a gente tem que prestar muita atenção. É em relação a subiu, cara, olha isso, olha a diminuição. Plano. Então a gente não tem uma força compradora ainda forte. Ó, a gente tem vende, vende, vende. Era para eles ter segurado, mas só que a força compradora ela já não tem aquela força que ela tinha antes, ainda mais que a gente, ó, olhando aqui no gráfico de tape read, deixa eu ver se ele vai carregar aqui, ó. Aqui é uma região onde a qual temos bastante volume. Então aqui é uma região de distribuição. O preço ele vem, faz uma parada. Ó, aqui a gente teve outra região de distribuição. A mesma situação, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem o preço vem, faz uma parada, um clímax, um AR e um ST. Fase A, fase B, fase C, fase D que entra em tendência. Então a gente tem todas as fases aqui nessa região. Então logo, aqui a gente terá uma região de volume. Para você ver aqui as POC desses candles, onde que elas estão? Deixa eu só apagar aqui, ó. Olha as POC dos candles. Epa, aqui, ó. A gente, se for observar, o maior volume está concentrado aqui nessa região. Ó, se vocês for olhar aqui junto com as POC dos candles. Então, logo o preço ele trava aí e ele é o que? Absorvido. Então, galera, acontece muito isso no micro, no macro.
No micro do micro, que a gente está olhando aqui um gráfico de quê? 2 segundos? É 2 segundos. Então, por isso que é muito importante você entender essa relação de... Olha aqui, a gente estava olhando essa estruturazinha aqui, ó. Isso aqui. É muito importante a gente entender essa relação de estrutura. E olha aqui, ó. Vocês lembram que eu te falei para vocês, deixa eu voltar aqui o gráfico do Profit. Só mostrar aqui. Vocês lembram que eu falei dessa regiãozinha aqui, né? Que o preço ele não teve força, olha lá. Para continuar, o preço ele testou essa região e não teve força, né? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui no... Cadê? Deixa eu tirar aqui. Vamos olhar aqui no Trade View, essa estrutura um pouco maior. Só para vocês verem que não vai ter... Tipo assim, o Wyckoff, ele é uma estrutura não fixa, ela é dinâmica, mas ela tem certas regiões que ela vai se comportar como tal, mas a gente vai ter que olhar com muito critério essa região, olhar o volume, olhar a demanda, olhar a oferta, olhar que região que é aquela de verdade que está acontecendo. Então, olha isso aqui. Lembra que aconteceu aquela regiãozinha de o preço, ele vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes. Olha a ponta contrária, uma vez, especulação, cadê a compra? Chega aqui, o preço trava, na hora que ele trava, ele não consegue romper essa região, então ele é o que? Absorvido. O que teria nessa região aqui para nos mostrar uma possível futura absorção dessa região? Volume. Vamos olhar aqui? Então aqui, ó, a gente tem essa situação aqui, ó. Preço para aqui, ó. Cadê a força compradora? Olha isso aqui, ó. A gente tá subindo com diminuição de volume. Então, não temos um volume comprador forte aqui. A gente não tem uma região de controle comprador. Ainda mais que o preço ele não conseguiu nem adentrar a região de 30% do nosso volume profile. POC nem se fala, né? Então, aqui dentro, a gente teve toda a nossa situação de distribuição também, se a gente for olhar um pouco mais micro. Logo, o preço, como foi falado, ele faz o quê? Que a gente também tem que observar novamente. Eu vou bater nessa tecla bastante. A gente tem que ver, depois de uma tendência, uma mudança de característica. A gente teve uma primeira tentativa de mudança de característica, foram absorvidos. Logo, o que aconteceu? A gente teve uma mudança de característica formada aqui. Essa mudança de característica, a gente pode fazer a nomenclatura de que aqui a gente teve um Select Climax, um AR e a gente teve um ST. Fase A. Primeira mudança de característica de um estado de tendência para um estado lateral. Não é que essa região ele vai pegar, vai voltar, não. A gente vai marcar uma região de oferta e demanda. A gente vai entender minuciosamente o que aconteceu em relação a preço e volume, oferta e demanda entre comprador e vendedor. O que eles estavam tramando nessas regiões, o que o próprio gráfico nos fala para a gente. E é muito importante a gente saber disso, galera. É muito importante, porque são, como que se diz, a mudança de característica de mercado, é o ciclo do nosso mercado. Então a gente vai pegar isso aqui, vamos projetar para cima. E vamos projetar isso aqui também para baixo, no máximo 2 vezes. Eu gosto, gente, de quando eu projeto essa região 2 vezes, eu gosto que ele venha no máximo até esse cara. E se ele chegar aqui, que ele faça um teste de oferta. Ou quando ele vem aqui também, se eu projetar 2 vezes, e ele faça um teste de demanda. Porque é muito importante a gente ter o teste. Tipo assim, operar sem um teste é muito arriscado, porque mesmo que a gente tenha a região, a gente ainda não sabe a intenção. A intenção se é compradora, se a intenção é vendedora, se ainda está forte. Então ele pode fazer o seguinte: a gente às vezes vende, ou a gente compra nessa região, ele só vai lá, a gente colocou às vezes o stop nessa região, só vai lá, pega o stop e, mano, vai embora. Então por isso que eu sempre espero um teste de oferta. Então, deixa eu voltar aqui. E o preço, ele para exatamente nessa região. Mas até então, o que a gente teve? A gente teve essa região de... Deixa eu pegar outro carinha aqui. Ó. A gente teve essa região de mudança de característica do preço. O preço, ele vem forte nessas regiões aqui.
ele trava. Olha, eu vou bater muito nessa tecla, porque a gente também tem que entender a estrutura micro. A estrutura micro do mercado, ela nos conta muita história. Olha aqui, se a gente for olhar, a gente teve uma tendência, maior correção, então a gente teve um clímax, um AR e um secundário teste. Logo a gente teve um canalzinho. Se a gente fizer a projeção, a gente vai encontrar essa região. O preço ele vem forte, vai e volta, testa. Testa com o que? Com a diminuição de demanda. Então a demanda estava diminuindo nessa região. E o que estava aumentando? A oferta. Então a gente percebeu essa diminuição de demanda, aumento da oferta. Se a gente viu isso, a gente vai esperar o quê? Um teste em regiões de frequência. Testou aqui, formou quem? O A. Um Uptrust Action. Aqui teve o quê? Um ST. Então, se a gente vai ter esse ST, a gente vai ter depois o quê? Esse baita movimento de fraqueza. Esse movimento de fraqueza projetado a partir de uma distribuição. Gente, a gente teve uma distribuição aqui em cima no topo. Logo, a gente teve esse movimento de fraqueza, um Soul, um Minor Soul. Logo, o preço ele vem forte com muita especulação. Faz o que? Ele acumula novamente, ele faz uma reacumulação nessa região. E essa região aqui, ó, ela é uma região de quê? Olha, vamos olhar isso aqui um pouco lá atrás. O que aconteceu aqui? Olha isso, gente. É engraçado, né? Como que eles parecem que fazem o mesmo jogo. Olha, o que acontece? Aqui é uma região de acumulação, o preço desce forte a partir de uma estrutura um pouco menor de distribuição, faz uma acumulação no fundo, volta, faz o que? Uma reacumulação em cima dessas regiões. O que tinha nessas regiões? Bastante liquidez, né? Stop. O preço ele acumula, pega quem? Stop de cara que estava posicionado contra o movimento. Olha isso aqui novamente. Não estou falando que a teoria de Wyckoff é engessada, mas só que ela segue as mesmas premissas. Essas duas distribuições, olha aqui, elas não têm praticamente nada a ver, mas só que elas seguem premissas que conduz o preço. Tipo assim, ela é dinâmica. E olha aqui o que acontece. O preço, logo que chega nessa regiãozinha aqui, o que ele pega? A aceleração, fazendo o quê? Pegando stop desses caras. Região de piscina de dinheiro, piscina de dinheiro, piscina de dinheiro. Tem como eu vender nessa região? Já pegar e vender essa região? Igual eu te falei, eu falei para vocês, eu não gosto. Eu gosto de ver um teste de oferta e na situação aqui seria uma oferta de demanda. O que eu tenho aqui? O preço vai e volta, testa essa região. Olha a diminuição do volume. Cadê o volume? E aí? É essa situação que a gente tem que observar. Não temos volume nessa região, a gente ainda tem a região de absorção. Então o preço vai, volta até essa região, faz o que? Faz novamente teste de demanda. Cadê o volume? Não tem. Mas a gente vai olhar só o volume, a gente também tem que olhar a situação que esse volume foi projetado para essa região. A gente tem o que? Uma região com bastante absorção. No pavio aqui, nesse pavio aqui. Vamos olhar esse candle aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Vamos olhar esses carinha aqui, ó. Esse com esse com esse. Aqui é um volume crescente. Eu não gosto de volume crescente assim. Porque isso logo me mostra que poderá ter o quê? Uma região de absorção. Olha esse cara aqui, ó. Vamos olhar esse cara aqui atrás, ó. Olha esse cara e vamos olhar o volume que ele foi projetado. E vamos comparar com o volume lá na frente. Olha esse cara com esses volumes. Olha isso. A gente tem um baita volume com quem? Cadê o meu resultado? Eu tenho muito esforço. Cadê meu resultado? Olha isso aqui. Eu tenho esforço e eu tenho um bom resultado. Cadê o meu resultado comparando esses dois caras que tá praticamente na mesma região, com a mesma intensidade? Não tem resultado. Aí a gente volta para esse carinha aqui, ó. Cadê o meu? Ó, ele estaria ali, mas só que teve a absorção. Cadê o meu resultado? É essas perguntinhas que a gente tem que fazer. Então, a gente tem o que? Uma região com diminuição de volume.
volume comprador. É muito importante a gente ter essa noção de oferta e demanda. Então a gente vem dessa região e o que a gente tem aqui, ó, que a gente pode observar. Vou pegar aqui o volume profile de novo nessa região. Olha aqui, gente. Aqui, ó, é onde que eu tenho minha região de 30%. E aqui eu tenho a minha POC. Então essa regiãozinha aqui dentro do meu preço seria uma região de absorção. O preço não consegue tomar essa região de absorção. Logo que ele não consegue tomar essa região de absorção, a gente já pode imaginar, cara, então se eu já tive uma regiãozinha ali, tive um movimento de fraqueza, isso aqui é movimento de fraqueza. Então, logo eu tenho o quê? Uma região de fase C de mercado, entra aqui na região de teste. Entra aqui na região de teste de mercado, né? Então aqui eu tenho fase C, logo tenho uma fase D entrando em vista e fase D, fase E, a prosseguinte. Então, o preço ele vai fazer essas situações de oferta e demanda, ele vai fazer esses ciclos de mercado. Aqui a gente teve uma de redistribuição, novamente a gente teve outra redistribuição e o preço ele vai fazer as mesmas coisinhas, os mesmos movimentos, as mesmas sacanagem, os mesmos stop. Então aqui, galera, o que a gente tinha nessas duas regiões? Vou pegar esse cara aqui e vou pegar abaixo desse cara aqui, ó. Então, vamos olhar aqui, ó, olhando para o lado institucional da coisa, né? Para onde estava caro e barato para eles, né? Onde que eu tenho maior aumento de volume? Essas regiões aqui, certo? Então vamos pegar elas aqui. Então, peguei muito alto aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, e a partir dessa regiãozinha aqui, eu tenho uma situação de mercado. Aqui eu já tenho um mercado caro, tenho um mercado barato. Tenho um mercado caro, tem um mercado barato. Então ele está trabalhando dentro de onde? Olha lá, de novo, mercado caro, mercado barato. Mercado, ó, tá acima aqui, ó, chegando na região de volume de 70%. O que eu tenho aqui? Já região cara, região mais cara ainda. Tem o quê? Se eu for pegar aqui um indicador que vai me mostrar divergência, vamos olhar. Olha essa regiãozinha aqui, ó. Praticamente a mesma região. E olha, preço mais alto. Cadê a força desse meu preço, meu gente? Então, essas coisinhas a gente é obrigado a ficar observando. Se você quer dominar ou vencer esse mercado, vamos pegar essa regiãozinha aqui, ó, só para a gente entender onde que o preço parou. Vamos pegar aqui, ó, só a tendência. Aqui, ó. Então, tem um preço, olha aqui, trabalhando. Uai, gente. Então eles fazem tudo na sacanagem. Tipo assim, tem que pegar stop de besta. Aqui não tipo assim, uma brincadeira que o tubarãozão grandão, sei lá, fez com o tubarão essa bola. O tubarãozão grandão tá buscando um sardinhazinha pequenininha em pessoa física. Pode ser que eles estão buscando stop pessoa física? Claro, claro, eles sabem as regiões que a pessoa física está trabalhando, as regiões psicológicas, claro que sabem. Mas aqui a briga é tipo assim, o tubarão grande contra o tubarão pequeno. Então é uma situação de que esse cara tá caçando os stop desse cara aqui. Não, esse cara aqui buscando o stop da sardinhazinha, velho. Porque nós aqui nessa bolsa, igual eu falei no vídeo anterior, se a gente fosse estruturados, a gente tivesse, sei lá, nós aqui, né, e a gente se juntasse pra, sei lá, brigar contra esses caras, e a gente um dia falar assim, galera, hoje é só compra. O trem desceu, a gente compra. Desceu, compra. Desceu, compra. Desceu, compra. Aí não é, gente. Enquanto um está comprando, o outro está vendendo. Enquanto o outro está comprando, o outro está vendendo. Então agora imagina essa zona aqui, ó. Um comprando, outro vendendo, um comprando, outro vendendo. E os institucionais, ou aqueles pessoal que tem o dinheiro para movimentar esse mercado, trabalhando de uma forma que direcional, fazendo aquela sacanagemzinha, né? Igual, eles não podem entrar no mercado
com todas as suas ordens, senão ele vai o quê? Agredir muito forte o mercado. Então ele tem que entrar o quê? Parcialmente, ele tem que entrar devagar. Mano, imagina um cara querendo entrar com 200 milhões aqui, 300 milhões, 500 milhões. Ele vai entrar com esse dinheiro todo numa pancada só? Não vai, gente. É essa situação. É igual aquela coisa, institucional estopa, mano, é complicado, né? Porque eles têm muito dinheiro. Então, para eles fazer uma posição dessa, exemplo de 200 milhões, eles não vão desfazer em um dia. Então é aquela coisa, é hora que eles estão fazendo o jogo deles maior. A gente tem que entender pelo menos o que está acontecendo dentro da nossa oferta e dentro da nossa demanda. E olha, gente, novamente, a gente não está falando ainda nem de footprint e a gente não está falando nem de regiões de volume. Então, olhando essas regiões, vamos pegar aqui, vamos apagar e vamos só colocar uma ferramenta que a gente tem à disposição nossa para a gente entender mais o conceito. Não é média móvel, já repito. Vamos olhar um pouco sobre o Midas. O Midas, que é a nossa VWAP ancorada. Vamos pegar Midas, eu gosto de usar 3 Midas no máximo. Que eu vou pegando as máximas de cada movimento, né? Então, a primeira máxima do movimento é esse aqui, certo? Vamos pegar a máxima lá em cima. Então, a gente tem aqui os desvios do Midas e aqui o próprio Midas. O preço ele tende a vir nessa região, não consegue chegar a romper ou testar a região de médio desse cara, porque a gente já viu que nessa região, o que tinha nela? A gente tinha volume, a gente já tinha um volume vendedor dessa regiãozinha aqui, né? Vamos pegar aqui de novo. A gente já tinha esse volume vendedor aqui, então fez a confluência entre Midas e VWAP ancorada. Novamente, vamos pegar outra regiãozinha de Midas. Vamos pegar esse carinha aqui, ó, nessa região. Então, vamos pegar aqui. Então, a gente já tem o que? Uma região de Midas. Com o quê? Com os desvios do Midas e a nossa VWAP ancorada pegando essa região de preço. Onde que a gente teve o que? A distribuição aqui. Será que é tudo, como que se diz? Como que se fala? Pré-definido? Eles já sabem o que eles querem fazer com o preço, eles já sabem onde que as pessoas físicas estão, eles já sabem onde o outro institucional está. Porque realmente existe o institucional mão fraca. O cara que tem o poder de movimentar o mercado, mas só que, sei lá, não... tem sempre um cara maior, né? Então, pegando outra região de Midas, vamos pegar esse cara aqui, ó. Olha isso, gente. O preço trabalhando nos Midas. Tem um amigo meu que gosta muito de Midas. Ele creio eu que ele vai assistir e vai falar: olha aí, viu, Marcão? Só que hoje eu não uso tanto mais essa ferramenta. Olha aqui de novo. Galera, e aí, né? Então, a gente tem ferramentas que vai nos ajudar, vai nos orientar a trabalhar tanto como volume profile como Midas. Olha aqui uma região de Midas, de volume profile, né? Olha isso aqui, ó. Olha onde que o preço parou. Vamos olhar essa região, ó. O preço veio forte, voltou, testou, voltou para cima. O que vai acontecer na segunda-feira, dia 25 de 2022? Mano, e aí? Não sei, não é recomendação nem nada. A gente já vai abrir, a gente vai observar outra vez. Volume, preço. Volume, preço. Mas vamos colocar aqui um gráfico diário. Vamos olhar. Opa, tirar aqui esse indicador. Vamos olhar aqui, ó. Vamos apagar os desenhos. Colocar aqui. Vamos colocar o gráfico diário. Vamos colocar o gráfico de 1 hora. Opa. O que estávamos tendo aqui? Uma reacumulação, beleza? Reacumulação é uma região que contém muitas ordens, certo? Então aqui a gente pode tirar o que? Uma região de volume, né? Então a gente tem uma região de volume e a gente tem o que aqui? A gente tem uma região de POC. Uai, engraçado. O preço buscou a região de volume. O preço ele vai se segurar aqui? Não sei. Não sou profeta. Mas eu tenho regiões que eu posso observar quando está acontecendo. Eu tenho minhas regiões de volume. Vai chegar lá, eu vou observar o que está acontecendo naquela região. Está tendo oferta e demanda?
a oferta está forte, a demanda está maior ainda, pô, eu vou observar. Eu não preciso ficar queimando neurônio, pensando, ai meu Deus, vai chegar naquele dia. Não, chegou lá, eu vou observar o que vai acontecer. Vou descer aqui por 5 minutos. O que aconteceu aqui? O preço. Olha isso aqui. Vamos observar. O nosso papel é esse, né, como trader. Deixa eu só ver onde que está aqui. Vamos só organizar aqui, porque quando a gente desce um pouco mais o gráfico, a gente tem um pouco na mudança da placa. Não, mas vai estar ali no mesmo lugar. Vamos só observar aqui, ó. A gente teve o quê? Um preço caindo forte. Caiu. Fez uma parada preliminar. O preço veio, fez uma região de clímax, voltou, testou. Vocês lembram que eu falei que eu gosto de um teste e é bom testar as regiões para a gente fazer uma entrada? O que eu gosto de ver na região de teste? Diminuição de oferta. O que a gente teve aqui? Diminuição de oferta. Novamente, o que a gente teve desse topo para cá? Diminuição de oferta. Então, eu gosto de ter essa situação de diminuição de oferta. O preço voltou, testou. O que a gente teve? Diminuição de oferta. O preço foi lá em cima, voltou, testou. O que a gente teve? Diminuição de oferta. Olha essa oferta diminuindo. A minha demanda está aumentando? Também não. Mas só que, como aqui era fim de pregão, né? Mas mesmo assim, a gente vai fazer os testes de oferta, a gente tem o quê? Diminuição de oferta. Então, se a gente tivesse pegado esse movimento aqui na raiz, só essa brincadeirinha aqui, ó, já tinha dado... Opa, deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui já deu, sei lá, até lá no topo 500 pontos, mais ou menos. Até aqui na primeira correção 400 pontos. Pô, já é algo, né? Então, eu já reforço novamente, a gente também não precisa estar no mercado toda hora. Vocês mesmos viram aqui as nossas regiões de demanda e oferta, nossas regiões de sacanagem do preço. A gente viu onde que a gente tem fraqueza do preço. Olha isso aqui, ó, tanto que é micro. Mas só que a gente teve essa mesma estrutura bem micro. Deixa eu só pegar ela aqui de novo para vocês verem. Aqui é a primeira região do preço. Olha isso aqui, ó. A gente teve essa mesma estrutura, só que bem micro, que foi esse carinha aqui, ó. Num gráfico de, se eu não me engano, 5 segundos. Que é a mesma estrutura aqui, ó, que é essa mesma estrutura aqui. Então, galera, esses caras, gente, eles não dão ponto sem nó, eles não fazem nada por fazer. Sempre tem um motivo, liquidez. Então, galera, é mais ou menos isso que eu queria passar hoje, né? Não sei se vocês estão aqui até agora, se estão, parabéns, né? Que é uma aula de... É um vídeo, na verdade, não sei se pode considerar uma aula de 47 minutos. Parabéns e... Obrigado pela tua atenção. Até mais.